Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Johan Streda, eu sou consultor e palestrante, especialista em neurociência organizacional e também em aptidão cerebral. Primeiramente, eu quero desejar para todos vocês um ano novo, cheio de muita luz, muita paz. E, não, na verdade, nós estamos começando uma nova década, então eu quero desejar uma década de muita luz. Bom, hoje eu quero falar para vocês sobre um tema que eu acho muito importante, que acredito que pode nos ajudar, tanto você como eu, a alcançar resultados muito mais significativos, tá? O tema que eu tenho para compartilhar algumas reflexões, alguns pensamentos que eu tenho vivenciado e estudado nos últimos dias, tem a ver com a neurociência do perdão. Isso para quê? Para começar com o pé direito neste novo ano, neste novo ciclo de 10 anos que chegam para frente, que realmente, gente, tem uma coisa que é muito importante, é estarmos em paz, primeiramente com o nosso passado, com as nossas experiências do passado, e tomar elas, na verdade, como uma, vamos dizer assim, como uma parte de lições aprendidas, para poder ressignificar tudo aquilo que já ficou no passado, seja situações, seja com pessoas, e dessa forma a gente poder viver mais no presente e se concentrar nos resultados que realmente competem tanto a nossa vida pessoal como a nossa vida profissional. Bom, vocês dirão, bom, Johan, por que o perdão? Por que esse tema do perdão vem à tona agora? E principalmente tanto na vida pessoal como na vida profissional. Então, uma coisa que nós precisamos tomar em consideração é que, gente, hoje existem mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro que estão sofrendo de depressão. Pela definição, vamos dizer, do ponto de vista psicanalítico, né? Não tanto da neurociência, mas pela psicanálise, a depressão ela é um estado, é uma doença, obviamente, mas ela é um estado sobre a qual o indivíduo ele não aceita a sua realidade, né? E principalmente para a pessoa que está em depressão, fica muito difícil perdoar experiências passadas. Né? Então a depressão, ela, o que acontece? Ela gera mágoa, ela gera muitas vezes casos de raivas, casos inclusive de ódios contra pessoas ou contra situações que em algum momento machucaram essa pessoa, né? E que a pessoa ela não consiga se desvirtuar ou não consiga tirar o foco de essas experiências que ficam muitas vezes ruminando na mente da pessoa, né? Então o que acontece? Que em uma primeira instância, perdão significa mudar o estado mental. O perdão, ele em si é uma mudança no estado mental do indivíduo, na qual ele se compromete consigo mesmo. Na verdade, ele decide, né, eliminar ou mudar melhor. Porque a gente não consegue mudar memórias assim simplesmente porque sim. A gente consegue mudar os sentimentos negativos de certo tipo de experiências que em algum momento foram não muito benéficas para essa pessoa, entendeu? Então o que acontece? O perdão como tal, quando a pessoa ela toma essa decisão de mudar esses sentimentos, ela faz isso de forma consciente, né? Mudando essa raiva, essa mágoa por sentimentos mais positivos, como seria o caso da compaixão ou inclusive a compreensão. Agora, prestem atenção em uma coisa muito importante. Quando eu estou falando de perdão, um processo de perdão, ele pode estar relacionado com a pessoa perdoar alguém ou pedir perdão, e inclusive, talvez muito mais importante, acredito eu que seja se perdoar a si mesmo. Tá? Então, qualquer desses três processos, o que acontece? O nosso cérebro ele começa
a ter uma série de mudanças, tanto na química como na estrutura metabólica, né? Porque gera uma série de novas sinapses, de novas conexões como tal, que fazem com que as cargas energéticas, principalmente os sinais elétricos, que ficam muito marcantes, digamos, em um pensamento específico, ou às vezes um pensamento que é invasivo demais, né? Quando isso fica, de certa forma, ressignificado, a pessoa ela começa a ter um outro estilo de vida e começa, inclusive, o seu cérebro a operar de formas muito mais eficientes, né? O que a neurociência diz com relação ao perdão? Então, a primeira questão que nós precisamos entender sobre a neurociência é que, do ponto de vista do estudo do cérebro, existe uma característica no nível neuronal que se chama neuroplasticidade, que é basicamente o que? É a capacidade que o nosso cérebro tem de ressignificar tanto memórias como comportamentos e inclusive experiências de vida, né? Isso não quer dizer que você vai deletar essas experiências, não tem como tirar as experiências do seu cérebro. Porém, o que sim pode ser feito é uma ressignificação, né? Tirar um pensamento negativo dessa experiência, aprender uma lição e tentar ver o lado positivo. E aí onde eu falo de aprender uma lição com essa experiência de vida. Então a neuroplasticidade tem essa capacidade em nosso cérebro, né? E como eu já falei, existem vários estudos na neurociência que hoje já conseguem demonstrar essas mudanças químicas na estrutura metabólica do cérebro, né? Fazendo inclusive com que todo o nosso proceder, tanto de pensar como de sentir emoções, como inclusive nosso próprio estado de espírito, que determina nossa autoestima e nossas partes em termos de atitudes físicas, também sejam mudadas. Tá? Então, vou explicar um pouquinho isso. Agora, seria interessante a gente falar um pouquinho sobre o que acontece no cérebro quando se luta com pensamentos ou com sentimentos negativos, né? Primeiro existe vamos dizer assim, um excesso de energia bioquímica e de sinais elétricos que estão muito mais voltados para aquelas memórias repetitivas que alimentam contínuos sentimentos que muitas vezes são de raiva, né? Então, veja bem, a raiva, pessoal, a raiva é uma questão que gera estresse. E o estresse, por sua vez, gera uma liberação exacerbada de uma substância, ou na verdade, um hormônio, que se chama cortisol. E esse cortisol é liberado por uma glândula que fica em cima dos rins, que se chama glândula suprarrenal. Só que para que a glândula suprarrenal faça essa liberação, existe um comando do cérebro, especificamente de uma glândula que se chama o hipocampo. E essa glândula ela dá sinal para a glândula suprarrenal enviar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando a gente também fala de estresse, e uma pessoa que passa por inúmeros conflitos que não estão resolvidos por conta de situações passadas, ou experiências com pessoas que não foram justas, enfim, o que seja, esse estresse, a gente precisa entender que ele é um estado que é gerado pela percepção de certos estímulos que muitas vezes induzem a vamos dizer assim, uma excitação emocional. E quando perturbam, o que se chama a hemostasia do organismo, ela dispara num processo que é muito característico do estado de alerta, né? E aí, o que acontece? Existe um neurotransmissor que se chama noradrenalina. Esse
neurotransmissor, quando ele entra em contato com estímulos estressantes, faz com que a pessoa ela entre não somente mental e emocionalmente em estado de alerta, mas seu organismo fica rígido. Tá? Então, tudo isso, inclusive, se dá em uma, vamos dizer assim, uma porção específica do nosso cérebro, que é o sistema límbico, que é onde fica precisamente o hipocampo e a glândula também chamada amígdala. Okay? A amígdala é basicamente a nossa campainha de alerta. Agora, esse sistema do hipocampo que eu estava falando para vocês é uma região do córtex cerebral que desempenha precisamente o papel fundamental na organização dos episódios que são vivenciados como um conjunto de informações, né, que são coerentes a um tempo específico e a um espaço, né? Então, o que isso quer dizer? O hipocampo ele é uma parte essencial do nosso cérebro na formação de memórias. Então, imaginem quando as memórias são totalmente negativas por conta ou de pensamentos invasivos, na qual a gente está sempre pensando em situações de por que aconteceu comigo, esse cara não sei o que ele fez por aqui, por lá. Todas as películas, todos os cenários que a gente vê precisamente de pessoas que passam por essas situações se deve a quê? Se deve a os estímulos contínuos que o hipocampo está sofrendo, que são praticamente bombardeios de sinapses e de conexões neuronais que estão apontando exclusivamente a essas lembranças ou a esses momentos negativos. Então é como que a pessoa ela está sempre revivenciando momentos do passado que não são prazerosos, né? Então, pode-se dizer que o hipocampo é como uma porta de entrada ao sistema controlador das emoções. Né? E, obviamente, que pode influenciar nas respostas comportamentais que são produzidas. Né? Agora, a amígdala já é um acúmulo de neurônios, né, no sistema nervoso central que forma uma massa mais ou menos de uns 2 centímetros. E o que acontece? Essa glândula, na verdade, é o nosso indicador de perigo. É a glândula onde o organismo se coloca em estado de alerta. Okay? Agora, no sistema nervoso central, esses neurônios que produzem a noradrenalina, que eu falei para vocês, né? Estão geralmente localizados em uma região que se chama o bulbar e a pontina, sendo que o grupo mais importante desses neurônios está situado em uma outra parte que se chama o locus ceruleus. Quando esses neurônios são ativados por conta de um evento estressor, o que acontece? Uma produção vamos dizer, de respostas comportamentais que têm muito a ver com o nosso cardiovascular, que são características de quê? Do medo. Então, gente, prestem atenção porque aqui eu diria uma coisa que é muito importante nós entender. O fato da gente não passar por esses processos de perdão, quando a gente se guarda todas essas raivas por esses acontecimentos, na verdade a gente simplesmente está fazendo isso porque a gente tem medo de ou não ser aceito ou de alguma questão acontecer se a gente passa por esse processo de ressignificação. Eu diria que é mais uma questão da própria natureza humana, a gente se proteger também muitas vezes, não é? A gente até se vitimizar. Porém, o que acontece por trás, né, do cenário do conflito é que o ser humano ele não perdoa simplesmente porque ele tem medo. Porque ele tem medo, bem seja de ser agredido de volta ou não ser escutado ou não ser valorado. Tá? Porém, mas é uma questão que nós precisamos entender do ponto de vista neurofuncional. Agora,
que acontece? Que quando uma pessoa vive com medo de se expor ou se despir, seja para perdoar, ou seja para pedir perdão, inclusive para a gente se perdoar a si mesmo, a gente entra em um estado muito defensivo. Então é como que nós começamos a criar coraças em nosso organismo e os nossos órgãos eles começam a ficar rígidos. Então o que acontece? Que aí vem os impactos negativos tanto no cérebro como no organismo. E quais que são esses impactos? Então aqui a gente fala de uma questão muito comum que é o estresse adrenal. Esse estresse adrenal ele passa inadvertido no nosso organismo. Por quê? Porque o cérebro se acostuma a estar sempre gastando tanta energia bioquímica e bioelétrica, enviando sinais elétricas a essas memórias específicas que são as que mais nos lembram das questões ruins, vamos dizer assim, ou das experiências ruins, que o hipocampo ele começa a funcionar de uma forma exagerada, né, pedindo para a glândula suprarrenal fazer o quê? Liberar cortisol e adrenalina. E essas substâncias, ou esses hormônios, eles circulam pelo nosso fluxo sanguíneo, afetando não somente a atividade orgânica, mas também gerando um excesso de atividade neuronal. Né? Então, isso cria, com o tempo, um desgaste mental, um desgaste cognitivo, obviamente que também altera a produção de hormônios e liberação de enzimas da nossa glândula tireoide. Uma questão que é muito comum e a gente não faz essa correlação é o caso da insônia. Então, muitas vezes, as pessoas que sofrem de insônia, muitas vezes podem ter, e é uma questão para avaliar junto com um profissional, se de repente o processo no qual a pessoa está passando, ou a fase de vida pela qual a pessoa está passando, tem um pouco a ver com conflitos que não estão resolvidos. Por isso a pessoa ela passa por processos de insônia, né? Obviamente que também há uma alteração cardíaca, porque obviamente todo desgaste cognitivo, todo desgaste mental produz muitas vezes uma aceleração do fluxo sanguíneo. E isso faz com que o músculo cardíaco ele tenha que disparar cada vez mais rápido. Para quê? Para gerar mais fluxo tanto no cérebro como no nosso organismo. Um impacto que é muito marcante é que geralmente as pessoas, quando estão nesses processos de conflitos não resolvidos, como têm tanta raiva, elas, vamos dizer assim, fugem da sua realidade e do momento presente. Então, o que acontece? Que entre mais a pessoa fica ruminando aqui na sua mente, no seu processo mental, o porquê as pessoas foram injustas com ele, ou o que aconteceu. Claro, pode ter acontecido um trauma, pode ter acontecido uma injustiça muito forte, mas o fato é que quando a pessoa ela gasta a grande parte do seu tempo pensando nessa situação, que já é uma situação do passado, deixa de viver no presente e fica simplesmente moldado a aquelas questões que aconteceram lá atrás no passado. Por isso é que esse impacto é definido como uma fuga da realidade e do momento presente. Então, o que acontece? Que essas fugas limitam a pessoa de realizar tarefas, de realizar planejamento, de tomar decisões muitas vezes que devem ser tomadas. Por quê? Porque a pessoa não consegue se desfocar desses pensamentos invasivos, né? Porque se tornam pensamentos invasivos principalmente quando as pessoas guardam muita mágoa ou guardam muita raiva em si, entendeu? Agora, obviamente que há também uma hiperatividade na parte do córtex pré-frontal, porque atrapalha precisamente o processo de planejamento e de toma de decisões. Né? Uma questão que ainda é mais complicada é que precisamente quando a pessoa se guarda muita raiva e não perdoa as situações do passado, pode inclusive chegar a ter
comportamentos agressivos, inclusive violentos. E, obviamente, que o resultado pode ser catastrófico nesse sentido, né? Agora, vejam, do ponto de vista, por exemplo, profissional, né? Quantas vezes a gente não percebe comportamentos entre colegas nas quais as pessoas, por uma questão de rinha ou por uma questão de competição, terminam inconscientemente fazendo o quê? Fazendo transferências das raivas que têm inconscientemente guardadas contra, seja seus familiares, seu pai, sua mãe, irmãos, ou com uma pessoa que causou algum tipo de mal. Entendeu? Só que inconscientemente o comportamento ele fica à mercê ou à virtude da pessoa responder de formas muitas vezes agressivas perante os colegas de trabalho ou perante inclusive seus próprios chefes. Por quê? Porque a pessoa ela inconscientemente está fazendo uma transferência dos sentimentos que tem guardados. Entendeu? Então, todos esses são impactos que, de certa forma, estão sendo visados, né, pelo próprio organismo. Agora, pensemos do outro lado, pensemos um pouco sobre quais que são as mudanças que acontecem no cérebro quando a gente passa por um processo de ressignificação, né, de experiências do passado, e que benefícios traz para a saúde mental, emocional, física e espiritual o fato da gente passar por esse processo de perdão. Lembrem que perdão, né, na neurociência, é simplesmente que uma ressignificação aqui no nosso processo mental das experiências de vida, mas é uma ressignificação consciente. Okay? Então a pessoa ela tem que estar muito consciente de que a decisão que está tomando de se libertar desse tipo de sentimentos negativos está fazendo bem para ela mesma. Ela se está liberando de uma carga emocional energética que está impactando não somente do ponto de vista cerebral, mas do ponto de vista orgânico, seu bem-estar, né? Então, se a gente tiver que falar um pouco sobre que tipo de impactos positivos tem em nosso organismo e em nosso cérebro passar por um processo de perdão, algumas das questões mais importantes, a primeira é que criam-se novas conexões sinápticas, porque a partir do momento, lembrem que o cérebro é uma rege de um monte de conexões que acontecem a umas velocidades absurdamente rápidas, nas quais o cérebro praticamente o que está fazendo é uma associação de memórias. Mas a partir do momento em que uma recepção, bem seja auditiva, olfativa, sensorial, visual, enfim, o que seja, passa a entrar no nosso cérebro, ele obviamente que tem uma outra conotação, que vira uma memória subjetiva, mas essa memória subjetiva, dentro do cérebro, eu posso escolher, vamos dizer, de certa forma, controlá-la. Entendeu? Por isso é que existe aquela questão que é muito importante também a gente entender, né? Os nossos pensamentos não são quem controlam a nossa vida. Se a gente permite que os nossos pensamentos controlem a nossa forma de viver, com certeza que a gente vai viver em um contínuo estado de alerta e em um contínuo estado de remorso, culpa, enfim, uma vida que não, muitas vezes não dá para ser bem vivida, né? Mas, em termos de mudança positiva, a gente tem também a escolha de mudar os nossos pensamentos. E na medida em que a gente muda o nosso pensamento, a gente está criando neuronalmente outro tipo de conexões de memórias e de sinapses. Outra questão também importante que é positiva é que se liberta toda uma carga de energia, principalmente emocional, que é negativa, né? Permitindo a vivência de outras experiências que são mais positivas, né? E obviamente que aumentam o estado de prazer e a recaptação de forma eficiente de certos neurotransmissores, como é o caso da dopamina e a serotonina, né?
Agora, a pessoa, quando ela se liberta de toda essa carga emocional, que já não compete a estar ruminando com esses pensamentos invasivos, a pessoa passa a viver muito mais no presente. Então, a pessoa, ela começa a se concentrar melhor, a prestar mais atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, e, obviamente, com ela mesma, porém, tendo uma capacidade muito melhor de raciocinar, de tomar decisões, de planejar. Então, pode-se dizer que sua aptidão cerebral, ela fica muito mais eficiente, né? Agora, existe também a questão de uma recondução mais efetiva, tanto dos sinais elétricos como bioquímicos, porque lembrem, a pessoa quando está em conflito, mentalmente, ela pode estar ruminando, né, todos os seus sentimentos de raiva, às vezes de mágoa, né, mas está concentrada única e exclusivamente nessas questões, e é isso que atrapalha precisamente o processo de tomar decisões ou de planejamento ou de tarefas e de viver no presente. Mas quando essa carga energética é liberada, todos os sinais elétricos e bioquímicos, eles passam a fazer parte de quê? De um conjunto de novas redes neuronais nas quais a pessoa está utilizando para quê? Para um aprendizado, para um novo aprendizado, né? Seja experiências novas de vida, mais positivas, sentimentos mais positivos, mas todo feito de uma forma consciente. Por isso a gente fala muito, vamos dizer, dentro do plano espiritual, sobre expansão da consciência, que é, do ponto de vista neurocientífico, eu diria que tem muito mais a ver precisamente com a ressignificação de novas conexões neuronais, ou ressignificação de memórias que formam novas conexões neuronais, né? Agora, vamos falar um pouquinho de algumas dicas que eu acredito que são muito importantes para a gente passar por esse processo ou se permitir vivenciar esse processo de perdão de uma forma, eu diria, consciente, né? A primeira delas é importante a gente exteriorizar o sentimento e a experiência através sempre de um processo terapêutico. E esse processo terapêutico precisa ser realizado junto com um profissional da saúde, bem seja um psicólogo, seja um psicanalista, seja um psiquiatra, seja um coach, mas na verdade seja dita, né, por que é importante exteriorizar todos os sentimentos com um profissional da saúde, porque o profissional ele vai saber como orientar a pessoa, como interpretar o conteúdo, muitas vezes inconsciente, e vai conseguir ajudar a pessoa realmente a tomar uma decisão sobre aquele conteúdo, né, a ressignificar essas memórias, que de certa forma tem afetado a vida inteira da pessoa, ou por um período de tempo muito comprido, né? Então ele tem essa capacidade de ajudar a pessoa a reorganizar as suas ideias, tá? Agora, uma outra dica que é muito importante é o seguinte, gente, não tentar fugir da realidade, não tentar fugir, na verdade, do conteúdo traumático pela qual a gente tem passado. Vai chegar um momento em que a pessoa vai ter que revivenciar essas questões e vai ter que aceitar esse passado, essa experiência que aconteceu lá atrás, como parte de sua vida. Porque as memórias não têm como ser apagadas. Então é muito mais fácil aceitar. Eu me lembro de um caro amigo meu, inclusive, ele foi professor meu de programação neurolinguística, e ele diz uma coisa que é muito certa: aceita que dói menos. E é verdade. Entre mais a gente aceita a sua realidade, as suas experiências de vida, seja elas negativas ou positivas, fica muito mais fácil ressignificar as nossas memórias, né? Uma outra dica que eu recomendo para as pessoas, é uma coisa que eu até hoje faço pessoalmente, porque não deixo de ser humano, obviamente, também tenho passado por situações como todo mundo, é escrever um jornal todos os dias, cedo de manhã, logo quando a gente acorda,
uma vez você faz, vamos dizer assim, suas rotinas de oração, de gratidão, enfim, o que seja, você tome alguns minutos para você escrever. Escrever o quê? Você vai escrever os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu estado de ânimo, de espírito, a sua aptidão física, e você vai colocar exatamente, mas tem que ser honesto com você mesmo, na qual tenha a capacidade de quê? De você ver por si mesmo e desvendar de uma forma escrita o que você realmente está sentindo. Hoje acordei chateado, estou chateado por isto, estou chateado por outro. Muitas vezes, se você nem sequer entende o que está acontecendo, você pode escrever simplesmente pelo fato de você mesmo se conscientizar desse sentimento. Agora, uma outra coisa que é importante dentro dessa escrita que você faz é, se você tem um pensamento negativo, se você tem um sentimento negativo e você escreve ele, escreve também ao lado, embaixo, um pensamento positivo ou um sentimento, uma emoção positiva pela qual você escolhe praticar nesse dia. Então vamos dizer assim, se, por exemplo, se é segunda-feira, são as 7 da manhã, ou são as 6 da manhã, você acorda e diz assim, nossa senhora, hoje eu vou ter uma reunião super complicada com o meu chefe. Você sabe que é um pensamento negativo, porém você pode escrever, hoje eu vou ter a melhor reunião com meu chefe, eu vou conseguir entregar todos os resultados, entregar as métricas que meu chefe tem passado, e dessa forma vou ter uma boa reunião, e com certeza eu vou me sentir bem, e meu chefe também vai se sentir bem. Né? Então, isso é algo que você escolhe já logo de cara, desde cedo de manhã. E o que você está fazendo? Você está alimentando o seu estado mental com afirmações positivas. Né? Não é à toa que é sempre falado que o pensamento positivo gera um bem-estar no nosso cérebro. Agora, lembrem uma questão que é muito importante. A saúde do nosso cérebro é determinada pelo estado mental, não o contrário. Né? Então, sempre alimentar de forma consciente pensamentos, sentimentos positivos facilitam não somente o bem-estar, mas também ajudam com toda certeza a passar por esse processo de perdão. Tá? Uma outra coisa que é muito importante é a meditação. Né? Vamos dizer que é uma questão que, de certa forma, pode até ter virado moda para o conceito de algumas pessoas. Eu posso dizer o seguinte, a meditação ela é importante por quê? Porque ajuda o indivíduo a se colocar no tempo presente. Tá? Mas agora, uma coisa que tem que ficar clara é que não adianta nada a gente passar por um processo de meditação, aprender a fazer yoga ou meditação, sem os conflitos emocionais não estivessem resolvidos, tá? Porque o que vai acontecer? Você vai, de certa forma, fugir, só que vai chegar um momento em que o organismo ele vai a chamar mais alto, porque existe, inclusive, uma característica muito do nosso corpo humano que se chama a somatização, que é tudo aquilo que é emocional, que não é resolvido de alguma forma, termina virando uma doença orgânica. Né? Então, é muito importante que todos os conflitos eles sejam resolvidos, sejam conscientizados. Né? Agora, a meditação, obviamente, que é uma alternativa para quê? Para a gente aprender a alimentar o nosso estado mental, principalmente a aumentar os nossos níveis de concentração, que com certeza, e isso também já está aprovado cientificamente, a meditação ela gera novos neurônios e atua sobre várias regiões do nosso cérebro de uma forma muito positiva. Né? Outra dica, respirar.
A gente precisa aprender a respirar bem, seja com um método de yoga, com algum tipo de atividade física. A atividade física é muito importante, assim como a nossa alimentação também é importante. E vocês dirão, bom, mas e o que a alimentação tem a ver com o perdão? Tem a ver todo, por quê? O ser humano, ele se alimenta não somente da natureza, mas se alimenta também de emoções e de sentimentos. Então, o que acontece? Quando uma pessoa, por exemplo, está chateada, ou uma pessoa, por exemplo, foi, vamos dizer assim, deixada para trás, ou terminou com o marido, com o namorado, enfim, qualquer coisa. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é chegar em casa, sentar na frente da televisão com um pote de sorvete assim de grande. Entendeu? Para quê? Para tentar alimentar e suprir, vamos dizer assim, uma carência emocional que está escondida atrás, que pode ser de tristeza, pode ser de raiva, de mágoa, enfim, o que seja. Né? Então a alimentação ela tem muito a ver. E a atividade física é uma boa dica também para entrar nesse processo de perdão, por quê? Porque ajuda a circular o sangue, né, facilita o fluxo sanguíneo, não somente no corpo, mas também no cérebro, e na medida que o nosso cérebro fica muito mais irrigado por nutrientes que vêm através do sangue, fica mais fácil ter a clareza sobre como revivenciar essas experiências passadas e ressignificá-las de uma forma mais positiva. Né? E a última questão que eu quero falar para vocês, que é uma dica super importante, é que, gente, na medida das possibilidades, reviver as memórias de experiências passadas, por muito traumáticas que possam ser, é muito importante a gente passar por esse processo de revivenciar essas experiências mentalmente, mas também eu diria que é bom, na medida da possibilidade, a gente poder verbalizar isso de uma forma muito fria, muito racional, de forma presencial. O que eu quero dizer com isso? Se você tem algum problema com alguma pessoa que te magoou em algum momento, faça o esforço de você se colocar em paz com essa pessoa e falar para a pessoa, olha, aconteceu isto, eu me senti assim, você fez isto, eu não considero que tenha sido legal, mas assim, eu acredito que você fez porque não estava consciente, porque aconteceu alguma coisa, e sempre levar a uma, vamos dizer assim, a uma negociação que faça com que exista uma situação ganha-ganha, que as duas pessoas, tanto você como a outra pessoa que magoou, machucou você, tenha dignidade e tenha, por exemplo, a oportunidade também de se redimir, de também pedir perdão. Por quê? Porque ela também vai passar por esse processo. Então, o perdão, lembrem que o processo de perdão não é somente para a gente, também para os outros. E isso funciona tanto no caso de você pedir perdão, como perdoar alguém, ou de você se perdoar. Muitas vezes a gente precisa, isso é uma coisa que é interessante, não? A gente muitas vezes até se concentra em pedir desculpas, em pedir perdão ou desculpar o outro. Mas quanta importância a gente se dá para nós mesmos de amor próprio, da gente se perdoar a si mesmo, ou seja, da gente passar por esse processo de ressignificação mental e se perdoar por ter permitido que situações específicas tivessem afetado sua vida. Né? Então, gente, é isso aí o que eu queria falar sobre a neurociência do perdão. Eu agradeço o tempo de vocês por assistirem este vídeo e fiquem à vontade para entrar em contato. Visitem meu canal de Instagram, johan.brainspeech, onde encontrarão inclusive dados na minha bio sobre contato e outros temas de interesse que eu já tenho abordado na parte neurocientífica e na parte de psicanálise. Desejo uma boa noite para vocês, muito obrigado e até uma próxima.